prazer, eu sou o Gustavo Sansi, eu sou coach e uma das minhas certificações é da Gallup, em coaching de pontos fortes. E o coaching de pontos fortes, ele vem de um braço da psicologia positiva, idealizado pelo psicólogo e empresário Donald Clifton, que vou falar um pouquinho mais sobre ele já já, e com o intuito genuíno de trazer o autoconhecimento a você e trazer ao nível de consciência quais são os seus padrões que podem ser únicos e um sucesso total, ou seja, aquilo que pode ser realmente muito proveitoso para a humanidade, não só para a sua vida, tá legal? E a base desse trabalho, na verdade a construção desse trabalho pode ser vista através do livro Descubra Seus Pontos Fortes, um livro de Marcus Buckingham e Donald Clifton, ele que é o pai da psicologia dos pontos fortes, ele que foi o idealizador, né, como eu falei agora há pouco. E se você ler o livro, você vai entender alguns ideais, alguns sonhos dele, alguns passos dessa trajetória de construção dessa que é uma pesquisa feita com 2 milhões de pessoas ao redor do mundo todo, tá? E que durou mais de 30, 50 anos, na verdade, para ser ponderada, para ser construída como uma ciência mesmo, tá? E hoje já chega ao número de 19 milhões de pessoas que tiveram acesso a essa ferramenta, a esse assessment, tá legal? Que muito provavelmente você deve estar interessado em ingressar a partir de agora. E vou falar um pouquinho sobre ele, Donald Clifton. Como eu falei, ele era psicólogo e ele, criado assim como nós, em uma cultura de escassez, ou seja, de olhar para a falta, olhar para aquilo que falta no ser humano, ele começou a pensar, e se a gente olhasse para o que as pessoas entregam de melhor? E se a gente tentar entender como somente elas fazem aquilo que elas fazem de uma forma tão genuína e tão quase que perfeita, aquilo que é um ponto forte delas, dentro da personalidade de cada um. Então, Donald Clifton iniciou dessas 2 milhões de entrevistas, mais de 2 milhões, com um caderninho embaixo do braço. Imagine, naquela época não tinha um questionário, não tinha computador, né? E então ele começou a perguntar, por exemplo, pegou o professor em uma cidade pequena, onde tinham outros professores que se formaram na mesma escola, na mesma faculdade, tinham a mesma condição social e trabalhavam até mesmo juntos, né? E por que aquele professor ele era tão especial? Como é que ele conseguia engajar tantos alunos? Como ele conseguia extrair de uma forma única, de uma forma talentosa, o melhor de cada aluno, por exemplo? E assim ele o fez com outras pessoas, né? As pessoas de sucesso, como se chama. Então ele pegou realmente médicos, ele pegou arquitetos, ele pegou psicólogos, ele pegou todas as classes mesmo e começou a entender o que cada pessoa fazia de melhor. E ele começou a entender que esses padrões são padrões de pensamento, são padrões de sentimento, padrões de comportamento que as pessoas expõem. E ele deu o nome de talentos para isso, de temas de talento. Assim como você vai ter acesso quando você encontrar o seu resultado fornecido pelo teste, que eu também vou falar mais adiante. E ele estruturou então que nós, seres humanos, nós temos 34 variações desses temas de talento, desses padrões de comportamento, de sentimento e de pensamento. E ele estruturou que desses 34, você pode olhar e focar os seus top 5. Ou seja, você pode entender como você funciona através desse questionário, através dessa ciência, e entendendo como você funciona, extrair o melhor de si mesmo. Entender como você pode viver tão bem consigo mesmo que você possa entregar para o mundo algo extremamente valioso. Seja lá o que você faz, seja em uma agência bancária, seja conduzindo um negócio, seja realmente na metalúrgica, no chão de fábrica, eu não sei o que você faz, mas o que eu sei é que você trabalhando os seus padrões, você entendendo como você funciona, você realmente é capaz de extrair o melhor dentro de você mesmo. Tá legal? E esses padrões, na verdade, de sentimento, padrão de pensamento e padrão de comportamento, eles foram criados por você desde o momento lá no 42º dia da sua concepção, por exemplo, quando você começou a ter as primeiras conexões sinápticas, exatamente,
as primeiras conexões neurais, onde você começou a criar um viés de comportamento, de personalidade. E através disso você foi expandindo sua capacidade neural, seus neurônios, e você foi experimentando outras coisas, ainda dentro da barriga da sua mãe, né? Ao momento que você nasce, ainda assim seu cérebro continua a se desenvolver, continua a se evoluir, e você, lá pelos seus 3 anos de idade, você tem a capacidade de fazer quase tudo. Pense assim, você tem, estando saudável, a capacidade neurológica máxima. Você tem a expansão máxima do número de neurônios que você tem dentro da sua mente, dentro da sua cabeça. E você começa então a fazer as seleções naturais, ou seja, você começa a viesar de acordo com realmente a vivência, de acordo com as emoções, com as vivências dentro da barriga da sua mãe, até mesmo fora, a partir do parto e fora da barriga da mamãe, quando você começa a fazer as primeiras interações com o mundo aqui fora, a interação com o papai, a interação com seus irmãos, com as pessoas ao seu redor, e você foi entendendo o que você mais precisa dar ou não, o que você precisa escolher, fazer para você e como você vai captando esse mundo ao seu redor. Através daí, dentro da capacidade interna de cada um e dentro dos estímulos externos, você começa a viesar então alguns padrões. Você começa a repetir alguns comportamentos, alguns sentimentos e alguns pensamentos, até por facilidade, até por já ter sucesso lá atrás e ter conquistado alguma coisa. Seja então tendo um comportamento de ser bem quisto quando você arruma o quarto, por exemplo, isso pode se tornar um talento de disciplina, chamado disciplina mais à frente, ou até mesmo um talento único de ser a criança mais querida da casa, de realmente ela ser a porta de entrada, aquele sorriso, que pode até mesmo já ter se tornado o talento de carisma lá na frente. É disso que nós vamos falar também já já. E através da sua vivência, através dos seus estímulos, até os seus 16 anos você vai mantendo esses padrões, que realmente é quando você forma a sua personalidade. Então lá para os seus 16, 17 anos, você já tem de forma mais estruturada, até mesmo cientificamente comprovada, alguns padrões, né? Que são esses padrões que são os 34 talentos, como Don Clifton estruturou nessa ciência dos pontos fortes de mais de 50 anos, como eu falei, anos de estudo, com entrevistas. Então é um dos estudos mais bem elaborados na modernidade até hoje. E Gustavo, para que serve isso? Então, para o que eu vou descobrir como eu funciono? Justamente pelo sonho do Don Clifton, de entender então que esses talentos, eles podem ser os seus pontos fortes únicos, de que a probabilidade de ter outra pessoa com os seus 5 primeiros talentos, e ele fala isso, que você só precisa focar mesmo no que você tem de melhor para entender que você pode entregar algo excepcionalmente maravilhoso ao mundo, a probabilidade de ter outra pessoa com os mesmos 5 talentos é de 1 em 33 milhões de pessoas. Ou seja, olha a valiosa experiência que você traz hoje nas pessoas que estão convivendo à sua volta. E perceba também, então, com isso, o valor que cada pessoa ao seu redor tem de ser complementar a você. Ou seja, você não é completo, você não é perfeito. Você não tem toda a estrutura e nem mesmo capacidade de ser perfeito em tudo. Mas o que você tem é aceitando que você tem uma personalidade que pode, uma autenticidade que pode se tornar o maior ponto forte, ou seja, como diz Don Clifton, uma energia inesgotável de fazer algo de forma produtivamente alta e mesmo quase perfeita, e contando também com os talentos ao seu redor, com as parcerias, convivendo em comunidade, que é isso também que eu acredito, que a sociedade ao seu redor, ela se complementa. A sua falta é suprida pelo talento da pessoa que está ao seu lado exatamente agora, por exemplo, ou amanhã no dia de trabalho, dentro da sua organização, por exemplo, ou até mesmo, principalmente na sua família, né? E eu vivo isso em casa quando eu junto os meus talentos com o da minha esposa, por exemplo, que são totalmente contrastes, como a gente fala, dentro da linguagem dos talentos, a gente entende a complementariedade. Então,
Para você iniciar essa jornada de autoconhecimento, de incorporar esse poder pessoal, eu convido você a fazer o teste do Descubra Seus Pontos Fortes da Gallup. Para isso, você comprando esse livro, Descubra Seus Pontos Fortes, você pode talvez ler o livro primeiro ou não, já ir diretamente ao teste, tá? Na página 86 tem exatamente o descritivo de como você vai fazer esse teste. Você vai entrar no site, que inclusive está descrito ali, que é o Gallup Brasil, tá? Você vai entrar e tem no idioma de português, tá? Fica tranquilo. E você vai, com a senha que você tem aqui na contracapa do livro, que é um código único, que ele serve especialmente para você, você consegue fazer esse questionário. Então, para isso, você se prepare para ter um tempo livre durante 45 minutos, 1 hora, e onde você vai responder de forma genuína. O que eu costumo indicar é que você responda com aquilo que vem de sopetão mesmo, aquilo que vem de primeiro, que você leu a pergunta, aquilo é o mais genuíno possível. Porque as perguntas são do tipo, aos finais de semana, o que você prefere? Você vai ter 2 opções, ler livros ou sair para conhecer pessoas novas. E realmente tem que ser genuíno. E não tem jeito certo, existe o seu jeito especial de enxergar o mundo e de sentir a vida. Portanto, se permita ser honesto para ter o melhor resultado possível, assim como outras 19 milhões de pessoas ao redor do mundo que já conhecem os seus talentos, pelo menos os seus top 5, tá legal? E inicie o trabalho de entender como você funciona e como você pode produzir melhor diante das suas capacidades, diante dos seus padrões de comportamento, diante dos seus padrões de sentimento e de pensamento mesmo. Tá legal? Então conte comigo para desenvolver isso e depois me conta, compartilha comigo que eu com certeza tenho mais insights, além dos relatórios da Gallup, para te ajudar a construir esse papel, para te ajudar a implementar, direcionar melhor aquilo que você tem de dentro, para tornar então realmente a sua autenticidade o seu maior ponto forte. Eu tenho certeza que você vai descobrir o valor que você tem como ser humano. Um abraço e gratidão.